Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje para compartilhar sobre minha vivência de quase morte que ocorreu em 2008. Aproximadamente, nessa época, comecei a experimentar dores intensas no peito e uma sensação de cãibra bastante forte. A dor era intensa e eu tinha total consciência do que estava acontecendo. Percebi que estava passando por um ataque cardíaco e, enquanto isso se desenrolava, algo surpreendente aconteceu. Ouvi uma voz alta e soube instantaneamente que era a voz de Deus, se dirigindo a mim de maneira clara e elevada. Ele me disse que eu iria morrer, mas que tinha tarefas para eu realizar. Num primeiro momento, pensei, como assim eu vou morrer? E Deus simplesmente respondeu, entre, prepare uma mala e esteja pronto para ir ao hospital. Então entrei em casa, preparei a mala e ainda consegui me mover um pouco. Solicitei uma ambulância e esperei a chegada dela. Não tínhamos percorrido muitos quilômetros quando o paramédico me disse que iria me administrar mais morfina e um pouco de nitroglicerina, apenas para assegurar que minha pressão arterial ficasse baixa e aliviar a carga do meu coração. Assim que ele fez isso, senti uma sensação estranha. Percebi que estava prestes a desmaiar, mas permanecia totalmente consciente de tudo. Era como se eu estivesse flutuando na escuridão, e conforme o medo aumentava, tinha a sensação de que começava a afundar. Isso aumentou meu medo. Então dirigi meu olhar para baixo. De certa forma, consegui ver e sentir um pouco. Estava muito escuro. Ao olhar para baixo, deparei-me com um poço negro que parecia sem fim. Dava a impressão de que se estendia eternamente. Era um vazio total, completo e absoluto. Um vácuo onde não havia nada. A ideia de afundar nesse abismo me aterrorizava. Eu não queria ir para lá. Sendo um cristão, clamei com todas as minhas forças. Jesus, venha e me ajude, venha e me salve. Eu preciso da sua ajuda. Continuei flutuando por um período. E não muito tempo depois, uma mão se estendeu, segurando meu pulso, dizendo, você não quer seguir por esse caminho. E começou a me puxar para cima. Olhei e vi um homem vestido com um manto branco que me levantou. A sensação era como se estivéssemos subindo a uma velocidade incrível. Tudo ao meu redor se tornava um borrão, e parecia que eu viajava rapidamente. Após alguns minutos, de repente parei, e tudo se acalmou. Lentamente minha visão se ajustou, e consegui ver o que estava ao meu redor. Havia um grupo de anjos, provavelmente entre 6 e 7. Eles eram seres maravilhosos, muito altos e emanando um brilho suave. Fiquei completamente deslumbrado com a presença e a aparência deles. Permaneci ali observando-os por um tempo. Curiosamente, consegui captar seus pensamentos, assim como eles podiam perceber os meus. Não havia necessidade de palavras. Eu ouvia o que estavam pensando, e eles conseguiam escutar meus pensamentos. Foi uma experiência incrível, simplesmente estar naquele lugar e olhar para eles, percebendo a profunda e atemporal conexão existencial. A sabedoria que eles detinham era palpável, embora eu não pudesse vê-la fisicamente. Era uma experiência interna. Na presença deles, eu me sentia diminuto. Eles pareciam possuir uma sabedoria imensa e tinham uma beleza impressionante, enquanto eu me sentia insignificante, como se fosse minúsculo. Eu me percebo como uma pessoa com um nível razoável de inteligência, já que possuo um doutorado e sou professor universitário. No entanto, aquelas entidades existiam em um plano muito superior. Era difícil descrever o quão distantes estavam de nós. Após algum tempo, aquele que veio me buscar se aproximou e declarou que eu tinha uma escolha a fazer. Eles me trouxeram ali para me encontrar e agora eu precisava decidir se desejava permanecer com eles no paraíso, eternamente, ou voltar para a vida na Terra. Você pode pensar que essa decisão seria simples, mas foi extremamente desafiadora. A energia e o amor que emanavam deles eram extraordinários. Eu nunca havia sentido tanto acolhimento e amor. Era como se eu pertencesse àquele lugar, e a eles de uma maneira profunda. Fiquei maravilhado, quase transbordando com a intensidade do amor que se acumulava dentro de mim. Era uma experiência esplêndida. No entanto, eu sabia que precisava refletir. Assim, comecei a pensar sobre minha situação em casa. Eu tinha filhos, e minha filha estava em uma cadeira de rodas devido a um acidente, com um carro que resultou em danos cerebrais severos.
Também tinha um filho de 8 anos e 2 filhas de 12 e 15 anos. Eu tinha responsabilidades em minha vida, da qual havia sido abruptamente afastado, e isso começou a gerar um medo da morte em mim. Essa emoção provocou a reação dos anjos, que se aproximaram de mim, formando um círculo ao meu redor. Eles me disseram para me acalmar, afirmando que eu não precisava ter medo naquele lugar. Ali só havia alegria, amor e paz. Então eles me tranquilizaram e aquele maravilhoso sentimento de amor começou a se reestabelecer em meu interior. Refleti sobre tudo isso e afirmei que sinto que é importante retornar à minha vida. Não acredito que minha jornada tenha sido concluída. Tenho a impressão de que ainda há muito para realizar. Sinto que existem muitas obrigações e oportunidades, além de várias metas, a alcançar na minha existência terrestre que não cheguei a concretizar. Eles responderam que era aceitável. E nesse instante, aquele que veio me buscar se virou para um dos anjos e pediu que fosse verificar o meu corpo, para confirmar se estava em boas condições. Ele estava se referindo ao meu corpo. Assim, um dos anjos partiu rapidamente. À distância, consegui me ver deitado na ambulância, com os paramédicos ao meu redor cuidando de mim. Enquanto isso, o anjo desceu e, enquanto esperávamos, me voltei para o ser que veio em meu auxílio e perguntei quem ele era. Ele tinha a aparência humana. Não se parecia com os outros anjos. Era um homem que brilhava, vestido em um manto branco. Eu já tinha uma ideia clara de sua identidade, mas ele confirmou ao dizer que era aquele que eu chamava de Senhor. Naquele momento, percebi imediatamente que se tratava de Jesus, pois sempre o havia chamado assim durante minha vida. Quando reconheci quem estava diante de mim, senti uma alegria indescritível. Ele me olhou e disse que eu havia enfrentado muitas tristezas, passei por divórcios e enfrentei circunstâncias desafiadoras. Em seguida, ele pediu permissão para entrar e me curar, ao que respondi que sim, que fizesse isso. Então ele pareceu fundir sua essência com a minha e entrou em mim. Pude sentir uma onda de sensações incríveis. Senti a dor sendo removida. Percebi as coisas sendo consertadas e renovadas. Eu me via sendo moldado e recriado de dentro para fora. E, mais do que isso, realmente vivenciei seus pensamentos e sua consciência. Sempre soube que Jesus é um extraordinário Filho de Deus, mas estar verdadeiramente conectado à sua mente e perceber e entender o que ele entende foi definitivamente o ápice da minha existência. Ele tem consciência de tudo que ocorre no universo e possui conhecimento de tudo simultaneamente. Para nós isso parece impossível, mas naquele instante realmente consegui sentir sua consciência. Ele poderia descrever qualquer evento que estivesse ocorrendo no planeta, cada objeto, cada pedra e cada árvore. Sua consciência abrangia todas as coisas ao mesmo tempo, e isso era simplesmente maravilhoso. Eu conseguia sentir aquele amor imenso e aquele poder infinito fluindo em minha direção a partir desse ser extraordinário, Jesus. Estar em sua presença foi uma experiência que jamais esquecerei e me transformou por completo. Depois disso, ele se afastou de mim novamente e fiquei atordoado, sentado ali refletindo, uau, que experiência foi essa? Foi impressionante. Logo depois, o anjo apareceu novamente e se aproximou de nós. Eu o vi-se a chegar, e ele disse que meu recipiente estava bem. Indicava que meu corpo estava em condições adequadas para retornar. Então Jesus disse que tudo bem. Nós vamos te mandar de volta. Mas antes preciso te mostrar algumas coisas e conversar com você. Assim, ele me levou à parte e começou a me revelar detalhes sobre meu futuro, aspectos que eu ainda não havia testemunhado, pessoas que ainda não tinha conhecido, como se eu estivesse assistindo a uma projeção de vídeo. Através de um véu, consegui observar visões de eventos que ainda estavam por vir, mas esse véu era bastante restrito sobre o que estava disposto a revelar a respeito do que aconteceria em minha vida no futuro. Então, ele começou a me informar que não havia certeza de que, se eu voltasse à Terra, conseguiria retornar. Ele afirmou que isso dependeria das minhas decisões e de como eu me comportaria no restante da minha vida na Terra. Se eu voltasse, ele não poderia assegurar que eu conseguiria regressar. Era necessário fazer as escolhas corretas, manter-se sintonizado com ele e preservar a fé e a crença para ter a possibilidade de voltar. Eu realmente compreendi que minhas decisões moldariam meu futuro
e que era minha tarefa escolher a trilha certa que me levaria de volta ao céu. Após esse tempo, ele me afirmou que era o momento de eu retornar. Assim como decidi voltar, ele me enviou de volta ao meu corpo. Em seguida, senti-me descendo lentamente. Olhei e avistei uma luz, começando a me direcionar para ela, até que emergi e retornei ao meu corpo. Você pode imaginar que voltar ao seu corpo seria uma experiência agradável, mas não é assim. Estar com os anjos nesse domínio espiritual e celestial é incrivelmente lindo. Após vivenciar isso e retornar ao meu corpo, minha fé aumentou imensamente. Na verdade, passou de um mero conhecimento. Normalmente, em nossa condição humana, lutamos para crer no que não vemos, acreditando no que é invisível. Porém, para mim, isso não era mais o caso. Eu estive lá e conheci Jesus. Encontrei os anjos. Tenho certeza de que existem. Tenho plena consciência de que estão presentes. Frequentemente, consigo perceber a sua presença. Sinto a atuação deles na minha existência. Para mim, isso me conduziu a um plano de convicção que vai além de qualquer incerteza, resultando em uma aceitação total.